vai correr de um lado para o outro, tentando resolver coisas, conquistar coisas, não vai conquistar nada. Coloque o foco, coloque o alvo, sonhe com aquilo. Depois de ter anotado, tire uma cópia disso. Tire uma cópia disso. E no final do ano, assim como nós fizemos com o rapaz aqui que eu acabei de falar, da provisão da vida dele, você faça na sua vida. Veja como você cresceu e avançou no ano de 2023. Nós recebemos uma palavra que será o ano da casa cheia. Obrigado pelo amém que falou. Vou te dar mais uma oportunidade. Nós recebemos uma palavra que vai ser o ano da casa cheia. Tem gente aqui. Pensa. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se já te falaram, mas você é a casa de Deus. É você que vai estar cheio de Deus. É você que vai estar cheio da provisão do Senhor. É você que vai estar cheio da vida de Deus para transbordar em outros lugares aonde você estiver. Em consequência disso, observe, Jesus não escreveu nenhuma linha. E até hoje tem pessoas que o seguem. Ou não, você cheio de Deus. As pessoas vão ver Jesus em você e vão começar a te seguir. E a palavra que é dada, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela será uma verdade do Senhor. Estão entendendo? Então o primeiro ponto é esse: coloque seus alvos. Coloque seus alvos, tire uma cópia e faça a prova disso. Faça a prova disso. Outra coisa, a outra folha fala dos seus agradecimentos. Muitas pessoas, você já observou? Se você receber uma ligação de madrugada, o que você pensa? Você vai abençoado? Não. Nós temos já um princípio, imaginar que tudo que nos acontece são coisas ruins. Então nós focamos no que é ruim. E tudo que a gente foca, cresce. Repare nisso. Tudo que você coloca os olhos, cresce. Eu tenho certeza que aqui, nessa reunião que nós estamos agora, o Senhor abençoou muito mais você esse ano dele do que coisas ruins aconteceram. Mas muitos de nós aqui ainda estão olhando as coisas ruins que aconteceram. E aí deixam de desfrutar, de celebrar a vida que Deus colocou nas nossas mãos. Sabe o que é isso? É falta de agradecimento. É uma pessoa que não é grata pelas coisas que Deus colocou nas suas vidas. E aí só olha o problema. Você viu como foi esse ano? Esse ano foi terrível. Mas esse ano eu consegui ser pai. Esse ano eu tive um aumento de salário. Esse ano eu prevaleci na igreja, continuo congregando com o Senhor, continuo fazendo parte do corpo. Nesse ano eu fui levantado líder de célula. Nesse ano a minha célula multiplicou. Nesse ano meu salário dobrou. Nesse ano eu tenho casamento. Aleluia! Estão me entendendo? Mas a gente olha só as coisas ruins. Eu ia dar um exemplo aqui, mas eu acho que vocês não vão entender, que são muito mais jovens do que eu. Então, deixa isso para lá. Então, agradeça, coloque seus agradecimentos de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Não deixe de fazer isso. E deposite isso aqui também. Acho que eu sem som. Aí. E deposite isso no dia 31, no dia do primeiro, aqui na nossa festa da preguiça. E aqui também você vai colocar a sua oferta, aquilo que você oferece para Deus. Nós sempre oferecemos o nosso melhor para Deus, sim ou não? Porque Ele dá sempre o melhor dele para nós. E foi como eu disse para você: Deus é dono de tudo que nós temos. Ele é dono da nossa família, Ele é dono do nosso trabalho, Ele é dono dos nossos recursos. E aí Ele chega para você e fala assim: olha, você é tão amado que eu vou te dar um aumento, e desse aumento aqui você vai me devolver 10%. Pode aproveitar e disputar dos outros 90%. Isso é o Senhor que faz com você. Eu ensinei para os irmãos que uma oferta de agradecimento, ela deveria ser no mínimo igual ao dízimo que a pessoa faz. Pastor, mas isso não é algo? É, se você é uma pessoa que não se programa. O dízimo são quantos por cento? 10%. O que eu ensino para os irmãos? Se você guardar 1% por mês durante todo o ano, você no final vai fazer as suas primícias com 12%. Vamos fazer uma conta rápida? Uma pessoa que ganha R$1.000, 10% de R$1.000 é
R$100, não é isso? 1%, R$10. R$10 por mês. No final do ano, você está colocando acima do que você já devolve de dízimo para o Senhor como preguiça. Os irmãos entendem? O problema é que o brasileiro em si, ele gosta de deixar tudo para cima da hora, né? Aí vai chegar o dia das primícias, o Natal, está fazendo de tudo para você gastar no presente. Não é assim que funciona? Vai chegar no final de ano, você ganha 13º, vai agora correr. Agora sim, estou bem. Mas aí você vai comprar um presente que era R$50, mas em época de Natal você paga 200. E aí o povo observa isso. Observe que esse mesmo presente que você comprar agora, em fevereiro, ele vai voltar para R$50. Observe. Cristão deve ser sábio. Amém? Então nós vamos entregar no dia 31 e no mês de janeiro inteiro, claro, tem aqueles que não recebem no final do mês, no mês de janeiro inteiro nós vamos estar recebendo os seus salvos, seus agradecimentos e as suas primícias. Amém? E vou pedir para que você faça prova disso. Eu me lembro, quero dar um testemunho particular meu, venha passar conosco, venha passar a virada aqui conosco. Deus vai sobejar sobre a sua vida ainda mais. Eu me lembro que quando recém-convertido, isso entrou em mim. Eu não tinha um ano de convertido. E ainda passava as minhas viradas de ano com os parentes. E aí nós fomos para uma cidadezinha do interior aqui, próximo a Piracá, e ficamos ali. E teve a virada de ano, todos saíram correndo para ver os fogos. E eu então falei para minha esposa, nós não. Nós fomos até a piscina, então, eu, minha esposa e meus filhos, e nos ajoelhamos naquele momento. E entregamos o primeiro minuto ao Senhor. Os demais que estavam na casa falaram assim, mas isso é loucura. Não pode ser dessa forma. O nosso ano foi completamente diferente do ano anterior. Nós fomos plenamente abençoados. Quantos podem dizer amém? Mas aí, no ano seguinte, nós ainda não estamos assim, envolvidos com as coisas da igreja. E fomos para esse mesmo lugar, para essas mesmas pessoas. E olha só como Deus te honra naquilo que você faz. Chegou a hora da virada, vamos para a beira da piscina de novo, eu e minha família. Eu, meus filhos e minha esposa. E aí então, aquelas pessoas que estavam no ano passado falaram que era loucura e falaram assim, não, nós vamos com vocês. E todos eles entregaram o primeiro minuto de vida, primeiro minuto do ano para o Senhor. E até hoje são acostumados a fazer isso. Sabe, nós temos que ser aquilo que nós pregamos. Isso vai trazer mudança na vida de outras pessoas. Essas pessoas sentiram, mudaram e foram também muito abençoadas por Deus. Convido você para fazer parte desse time exitoso e passar aqui conosco essa virada e desfrutar do melhor do Senhor. Amém? Quero declarar sobre a sua vida e você realmente vai viver o ano da casa cheia. Todas as áreas que você conseguir. Todas elas. Entregue tudo para Deus e Deus dará tudo para você. Amém? Feche os olhos no seu lugar. Pai, eu oro agora para que o Senhor venha com o seu santo e doce espírito de revelação sobre a vida dos meus irmãos. Pai, de acordo que não seja mais eu a falar, mas seja o Senhor a falar através de mim essa palavra. Que o Senhor venha trazer mesmo resultado daquilo que o Senhor está liberando essa noite. Eu abro aqui completamente mão de toda a sabedoria humana e deixo que o Senhor fale através de mim. Em nome de Jesus, eu me esvazio de todo o ser. Agora, para que esses irmãos possam sair daqui diferente da forma que entraram. No nome de Jesus Cristo, quando podemos dizer amém? Amém. Aleluia. Então, irmãos, eu quero aproveitar essa parte que eu falei de dízimo e falar sobre algo que realmente vem marcando as nossas igrejas. Quando aqui eu falei de desperdício, que muitos ali, não estou falando de ímpio, estou falando que muitos ali que eram crentes,
olhar e falar que aquela mulher fez foi um desperdício, nós vemos isso acontecer dentro das igrejas todos os dias. E eu não estou me referindo tão somente a dinheiro. Eu estou me referindo a N coisas que eu quero pontuar aqui para vocês. E vocês verão que muitos pensam que é desperdício aquilo que é feito, mas tudo, repita comigo, tudo que eu coloco nas mãos de Deus não é desperdício. Eu quero dizer para você, o que você coloca nas mãos de Deus hoje é investimento, não é desperdício. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, a partir do verso 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, veja só quem é que se indignou. Eram os discípulos, eram aqueles que caminhavam com Jesus. Nós não estamos falando de pessoas ímpias, não estamos falando de quem não conhece Jesus, estamos falando de quem conhece Jesus, estamos falando de quem caminhava com Jesus. Eles se indignaram. Imagine você que não viu Jesus como eles viram. Se nós não vamos nos indignar com alguma coisa, naturalmente, esses homens aqui se indignaram, e Jesus estava ali do lado. Imagine nós que temos o Senhor por fé, diga amém. E aí, continuando, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Olha o que Jesus faz. Por que vocês estão falando isso para ela? Deus falou assim, o Senhor sempre está te guardando. E aí ele continua, pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres, mas Jesus, sabendo disso, diz, por que molestar essa mulher? E ela praticou coação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo, o Evangelho será também contado o que ela fez em sua memória. Olha só, todo lugar onde for pregado o Evangelho, vão se lembrar daquilo que aquela mulher ofertou. Você quer ser lembrado? Quando você for pregar o Evangelho, faça como ela, não tenha parâmetros, não tenha limites, se entregue de corpo e alma, seja você completamente dele. Entende o que eu estou dizendo? Não fica negociando com ele, não. Se entregue de uma vez. Em João, capítulo 12, verso 1, diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro os que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para trair, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me balsamarem. Olha só, duas passagens que falam quase a mesma coisa, né? Tem o mesmo sentido. Então veja bem, esse acontecimento aqui, ele foi retratado nesses dois textos. Aqui é muito rico em todos os sentidos para você observar, e é também o cumprimento da palavra de Jesus sobre Maria, a adoradora. Amém? Então o cumprimento da palavra sobre ela. O contexto aqui é o seguinte: 6 dias antes de Jesus ser crucificado, as pessoas deram jantar para ele. Vamos festejar com o Senhor. Ontem nós festejamos com o Senhor, aleluia. Nós festejamos com o Senhor. Ali eles foram festejar com o Senhor. Várias pessoas estavam ali presentes naquele jantar. Esse jantar aqui aconteceu e eram pessoas reais, não eram pessoas
fictícias, não, eram pessoas reais. Mas nós podemos dizer aqui que elas representavam alguns grupos, representavam os vários grupos que se sentaram à mesa ali com Jesus naquele momento. Esse jantar aconteceu lá em Betânia, em uma cidade perto de Belém, perto de Jerusalém, desculpe. Então, quem eram os personagens desse jantar? Primeiro, Simão, ex-leproso. Por que ex-leproso? Olha quem estava na mesa com Jesus. Uma pessoa que tinha uma doença, que era repudiada por todos, que não podia chegar perto de ninguém, agora se sentava na mesa com Jesus, porque Jesus havia o curado. Essa era a primeira pessoa que estava ali. Um doente que foi curado pelo poder de Deus, agora estava na casa, ele chamou Jesus para a sua casa para fazer um jantar com ele. Ele carregava ali no seu corpo, Simão carregava no seu corpo a demonstração do poder de Deus sobre a vida dele. Eu não era ninguém, eu era um doente, eu poderia ser apedrejado no meio da rua, mas eu conheci Jesus, convidei para que ele estivesse na minha casa, hoje eu sou curado e ele vai jantar, vai sentar à mesa comigo. Perceba isso, perceba o que aconteceu. Uma doença que excluía de todo mundo e de todas as pessoas. Você não podia chegar perto de um homem que tinha essa doença, de uma pessoa que tinha essa doença da lepra. Entende o que eu estou dizendo? As pessoas se afastavam, mas o Senhor curou e o colocou novamente no caminho. Agora ele tinha uma vida, agora ele podia desfrutar do que era bom dessa terra, agora ele podia celebrar novamente a vida. Esse era o anfitrião, Simão. Imagina você, a alegria no coração desse anfitrião, de receber Jesus em sua casa. Imagina, um mês antes eu não podia estar próximo de ninguém. Um mês após, eu posso chamar Jesus para sentar na mesa comigo e comer. Dar uma grande festa, dar um banquete para o Senhor. Imagina como que estava o coração dessa pessoa. Entende? Então, aquela que era a razão dessa nova vida que ele desfrutava, talvez seja aquilo que você possa se identificar. Talvez muitas pessoas já chegaram próximas a você por interesse. Talvez porque você tinha alguma coisa. Talvez porque, quantos eu já ouvi isso? Porque pagavam bebidas, era cheio de amigos, né? Mas aí depois, pagando bebidas, os amigos nunca mais apareceram. Mas aí você abriu a porta da sua casa para que Jesus fizesse um grande jantar, estivesse um grande banquete com você. Entende? Às vezes isso pode cair assim exatamente no nosso corpo. Qual era o outro que estava lá dentro? Lázaro. Esse era um ex-morto. Com certeza as pessoas estavam ali no jantar e tinham algo em comum. Todas elas, tanto Simão quanto Lázaro ali, eles tinham algo em comum em seu coração. Repita comigo assim: gratidão. Será que Lázaro era grato? Era morrido, o Senhor chegar e falar: levanta Lázaro, e ele ressuscitar? Será que havia gratidão no coração dele? Claro que havia. A morte é algo que muitas pessoas temem, e não só nesse momento, na vida de Lázaro, mas nos dias de hoje. Muitos temem a morte, muitos temem esse acontecimento que vai realmente um dia chegar para nós. Mas chegou na vida de Lázaro e o Senhor então o ressuscitou. Com a sua presença, o Senhor só apenas pediu: levanta, tira a pedra, levanta lá, vai lá e tira as ataduras dele. Aí retirando as ataduras, Lázaro vem andando diretamente. Muitos de nós às vezes estamos mortos e o Senhor nos convida esses dias para entrar nessa mesa e jantar com Ele. Ele fala: se levanta, eu estou aqui e tenho um banquete, tenho uma mesa posta para você nesse dia. Entende? Terceira pessoa, Marta. Aqui eu estou falando da ocupada. Marta era tão preocupada, Marta era tão ocupada em fazer coisas que perdia a noção do que realmente era importante. Ela não conseguia focar naquilo que era importante, porque tinha muitas coisas a fazer. Eram muitos os afazeres
Não estou dizendo que era ilícito, não. Veja bem. Guarda o que eu vou te falar aqui. Nem sempre será algo ilícito que vai te afastar da presença de Deus. Coisas lícitas também te afastam da presença de Deus. Marta, ela gostava de fazer coisas. E ela perdeu o melhor momento de sua vida. Entende o que eu estou falando? Não estava fazendo nada de errado, não estava pecando, não. Mas ela simplesmente perdeu alguns momentos de sua vida. Então veja só, aquela pessoa que era ansiosa com as coisas que precisavam ser feitas à sua volta. Não, isso aqui tem que estar acontecendo. Os irmãos já ouviram isso aqui? Ai, pastor, eu gosto de fazer as coisas com excelência para Deus. Já ouviram isso? Deixa eu te falar uma coisa, filho. Excelência é Ele. Se você faz para Ele, já está fazendo com excelência. Se está fazendo com o coração para Ele, já é excelência. Quando você tenta fazer para impressionar pessoas, acabou sua excelência. Você não está fazendo para Cristo, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para você. Então nós fazemos com excelência, quando fazemos com o coração voltado a Ele. Posso ver também? Amém. Aleluia. Então, continuando aqui, ela tinha tantas coisas para fazer e não conseguia descansar para desfrutar porque Deus havia dado nas mãos dela para ela aproveitar, para ela celebrar. Essa era a Marta. E assim são muitos irmãos dentro da igreja. Não conseguem descansar em Deus naquilo que Deus tem para eles. Tem uma pregação que diz que a cruz é o nosso lugar de descanso. Nós queremos descansar? Vamos para a cruz de Jesus. Ele já resolveu todos os nossos problemas naquela cruz. Mas assim que nós conseguimos descansar. De outra forma, nós não vamos descansar. Então, fica matutando como é que eu posso marcar para resolver o problema. Você não vai resolver nada. Você vai se cansar, você vai se fatigar e vai parar. Essa é a realidade. As coisas de Deus acontecem quando você está dormindo, porque quando você dorme, Ele trabalha no seu lugar. Você nem atrapalha Ele, porque está dormindo. E Ele consegue fazer algo por você. Os irmãos não compreendem? Então aqui, ela era ansiosa, ela era ocupada, ela não se separava de Jesus. O problema é que ao invés de sentar à mesa, o que ela foi fazer? Ela estava ocupada em fazer outra coisa. Às vezes você é desse tipo de pessoa, que na hora de sentar à mesa, está ocupado com outra coisa. Na hora de sentar à mesa, está olhando para outro lugar, está comendo outro alimento. Na hora de sentar à mesa, ouvir o Senhor falar: venha, sente-se comigo. Você está ouvindo voz de outro lugar, ao invés de ouvir a voz dele. E sentar à mesa e desfrutar de um grande banquete. Às vezes você não vai. Só quando somos mais, deixamos de desfrutar do melhor da parte de Deus. Essa era uma convidada que estava lá para jantar. Outro convidado. Os discípulos. Eles também estavam ali. Por onde Jesus andava, seus discípulos sempre estavam com ele. Podia ser, viu, Zé? Os discípulos estavam lá, não estavam nem entendendo o que estava acontecendo. Mas eles estavam juntos. Sempre estavam juntos com Jesus. Eles não deixavam de caminhar próximo. Eles podiam entender nada do que estava acontecendo, mas eles estavam ali. Jamais deixavam Jesus de lado. Eles queriam, Carnal, por pé aonde Jesus havia passado. Eles queriam fazer isso. Os discípulos do Senhor. Talvez você é esse. Talvez você se identifique com isso. O quinto convidado que estava lá, Judas, o interesseiro. Judas é um personagem bastante emblemático. Ele caminhava com Jesus, mas jamais se tornou um com Jesus. Ele apenas andava com Jesus, minha opinião, por conveniência.
Ele nunca foi um com Jesus. Haja visto a troca que ele fez pelo Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Então, jamais se tornou um. Ele tinha uma agenda oculta. A agenda de Judas era diferente da agenda dos outros irmãos. Ele imaginava que Jesus não sabia que havia aquela outra agenda, aquela agenda oculta. Essa agenda dele era pautada na vida dele mesmo, no que ele imaginava, no que ele pensava, no que ele programava. Ele aqui, nessa agenda dele, ele imaginava qualquer coisa que pudesse tirar proveito, e ali ele se apoiava. Qualquer coisa que ele imaginasse que não teria proveito da parte do Senhor, aí ele não condenava, ele apontava. Está errado, não é assim, não é dessa forma. Por que jogou esse perfume fora? Condenava, entende? Ele sempre foi o centro da sua própria vida, e ele vivia nesse momento. Aqui, por isso ele se achava no direito de julgar tanto a equipe dele, de Jesus, como o próprio Senhor. Ele mesmo fazia o seu pré-julgamento. Judas fazia o seu pré-julgamento da equipe de Jesus e do próprio Jesus. Por quê? Porque ele era sozinho, porque ele tinha uma agenda oculta. Tudo que pudesse ir contra os seus interesses, ele era veementemente condenado por Jesus. Ele condenava aquilo que era contra os seus próprios interesses. Aquilo que Jesus falava é assim. Ele condenava, não é assim, não vou fazer assim. Ele fazia dessa forma. Mas ele estava lá no jantar. Ele foi convidado para estar na mesa, mesmo sendo assim. Mesmo sendo assim, ele se alimentaria de coisas que foram feitas para Jesus. Ele estaria ali. Ele estaria ali para aqueles que eram agradecidos a Jesus. Mas Judas não era agradecido. Judas não tinha gratidão. Ele queria tirar vantagem daqueles que eram agradecidos. Ele condenou aqui a atitude de Maria, porque isso tirou a oportunidade de pegar dinheiro, porque ele podia pegar dinheiro. Se você não sabe, Judas era tesoureiro na ocasião, ele tomava conta do dinheiro. Então ali, quando Maria fez aquela oferta, ele já viu uma possibilidade de ter perdido algo. Aquele dinheiro podia ter sido transformado em dinheiro, eu podia desviar um pouco. Isso não acontece nos dias de hoje, né? Ninguém vê isso acontecer. Mas assim era ele. Sexta pessoa, Maria, adoradora, pessoa que olhava para Jesus. E quando ela olhava para Jesus, ela ficava deslumbrada com ele. Ela ficava embasbacada com o amor de Jesus. Ela ficava ali completamente atônita àquilo que o Senhor falava, ao seu olhar, completamente com os olhos somente naquilo, não tinha olhar para outro lugar. Quando Jesus estava ali presente, todas as outras luzes que tinham ao redor dela não fazia mais sentido, ela não olhava para mais nada. Essas luzes perdiam o sentido, nada mais a atraía. Percebe? Era Jesus ali para ela, era assim uma grande pérola, algo de grande valor. Nada poderia ser comparado a Jesus por Maria. Coisas importantes e caras para ela perdiam o seu brilho quando ela estava diante de Jesus. Olha só que poderoso. Era aquela pessoa que não se importava muito com o que as pessoas falavam dela. Estava preocupada. Vai falar o que quiser. Principalmente quando ela fazia algo cujo centro daquilo que ela estava fazendo era Jesus Cristo. Ela não se importava, né? Ah, vocês acham que eu sou louco? Vocês acham que eu estou desperdiçando? O problema é de vocês, eu estou agradando a Deus. Entende? A própria irmã dela a chamou de preguiçosa. Judas a chamou de desequilibrada. Você é louca por usar aquele caríssimo perfume para simplesmente lavar os pés de Jesus.
Talvez alguém já tenha ouvido isso. Isso é louco. Envolver-se na igreja de segunda a sexta. Como é que é isso, pastor? Domingo, culto. Segunda, você tem uma folga. Terça, aí você tem aula. Quarta, discipulado. Quinta, célula. Sexta, oração ou encontro. Sábado, encontro, domingo, culto. A semana inteira na igreja. O que é isso? O que é isso, pastor? Você é desequilibrado. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez seus familiares tenham dito isso para você. Fica o dia inteiro dentro da igreja, não tem mais família não? Virou crente e esqueceu? Quantos que já ouviram isso na vida? Entende? Jesus é a razão do jantar. Diga amém. O importante com muitas motivações é ele era o centro daquela reunião. Hoje ele precisa ser o centro das nossas vidas. Precisa ser o centro das nossas reuniões. Ele precisa ser o centro de todas as coisas que nós fazemos. Ontem, quando nós estávamos lá na nossa comunhão, eu conversando com alguns irmãos, falei: olha, isso aqui de uma forma natural o mundo faz. Esse tipo de comunhão aqui tem que ter propósito. Qual é o propósito? A edificação da casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Você. Não existe reunião que não tenha propósito. Eu espero que suas reuniões tenham um propósito positivo na casa de Deus, não negativo. Que não existe nada vago, nada nulo nas coisas de Deus. E foi um tempo muito precioso. Quando conversamos, brincamos, os meninos dançaram. Por quê? Todo mundo com o mesmo coração, com o mesmo propósito. A edificação da casa de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. E olha, vou identificar Diegão, o Carlão, o meu amigo Márcio, aleluia. E o Ricardo, eles assam uma carne que é top demais. Quer ser edificado naturalmente? Fala com esses irmãos aqui. Amém? E para variar, alguns deles são líderes. Você vai ser edificado espiritualmente. Aleluia. Então, quando nos reunimos, assim deve ser a nossa vida, a nossa reunião. Colocar Jesus em primeiro lugar. Colocar Jesus no centro, deixando claro que nós somos gratos por tudo que Ele nos fez, por tudo que Ele nos fará dentro do nosso contexto de cristãos. Amém, irmãos? Mas, pastor, e essa objeção de Judas? Por que Judas se levantou contra Maria e a condenou? Simples. Interesse próprio. Se você estiver com os olhos nos ombros em Jesus, você não vai ter tempo para olhar para outras pessoas. Coloque seus olhos nele. Coloque seus olhos nele. Você olhando para ele, você não vai olhar para os seus próprios interesses. E não vai olhar para a vida do outro. Você pode acompanhar aqui, sim ou não? Qual foi a desculpa dele aqui para falar o que ele falou? A desculpa dele é um desperdício. Esse perfume, joguei esse perfume fora, que era um desperdício. Usar aquele perfume, então, cara, simplesmente para lavar os pés de Jesus. Isso é um desperdício. Tinha coisas muito mais importantes que podia fazer com esse dinheiro. Muito mais importante. Ninguém nesse mundo e nem nos céus gosta de desperdiçar dinheiro, não, meus irmãos. Ninguém gosta de fazer isso, não. Coisas têm valor e devem ser usadas com a sua devida importância. Mas naquele momento eu oferecendo para o Senhor. Não há nada mais importante do que o Senhor. Deixa eu te falar um negócio. Eu amo minha esposa, posso ouvir um amém? Amém. Isso eu falo do meu coração. Mas ela não é mais importante que o Senhor na minha vida. Sabe como é que eu consegui ser um homem que ela sonha? Estando aos pés do Senhor. Porque se eu não estiver aos pés do Senhor, você é qualquer outro. E aí nós vemos como que funciona lá fora.
E assim vai. Agora, quando você está diante dos pés do Senhor, você vai ser um homem que a sua mulher pediu para Deus. Mas ele tem que ser o primeiro jovem. Pastor, mas eu nunca tive problema com isso. Comigo não vai acontecer. Na hora que você abrir a boca para falar isso, a Satanás já está te ouvindo. Porque nós, deixa eu falar aqui com os homens. Todos nós somos homens. Tem homem aqui? Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Obrigado. Nós que somos homens, somos passíveis ao erro. Somos passíveis. A mulher não edifica a casa, sim ou não? Quando o homem acorda todo bravo, magoado, chateado, a mulher ela vai lá e administra a casa continua na paz, continua? Sim ou não? Quando os filhos acordam bravos, chateados, todo bagunçado, a mulher que administra a casa continua em ordem, continua? Mas quando a mulher acorda chateada, brava, o que acontece? Aí sai de baixo, né? É desse jeito, sai de baixo. Só que aí, se você não é cheio de Deus, onde é que vai cair esse sai de baixo? Aí eu vou para a rua, não aguento mais a minha mulher, eu vou fazer bobagem na frente. E aí a gente faz. Quando isso não acontece? Quando você está com a casa cheia do Senhor. Posso ouvir uma vez? Amém. Quando estamos com a casa cheia do Senhor, envolvidos na coisa certa. Lembra? Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Senhor está me trazendo isso agora. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas no momento que ele tirou o foco das coisas de Deus, ele caiu em adultério com a mulher dos seus contatos. Você é diferente de Davi? Não. Somos homens, sujeitos aos mesmos erros. Amém, meus irmãos? Então, esteja no lugar certo, na hora certa. Amém? Então, ninguém nesse mundo aqui gosta de ficar desperdiçando coisas. Ninguém, nenhum de nós. Agora, do que é o desperdício consiga diferenciar isso para mim, pastor. O que é desperdício e o que não é desperdício. O problema disso é que Jesus já definiu o que é desperdício e o que não é desperdício. E muitos de nós não conseguimos ainda observar realmente o que é desperdício ou não. Nós, mesmo sendo definido ali o que é desperdício há mais de 2000 anos, nós não conseguimos trazer a revelação do que é. Aqui Maria ela fez uma doação para comigo, Jesus disse. Mas os outros olhavam que era um desperdício. Aqui ele disse ainda mais: deixa ela em paz. Por que ele disse deixa ela em paz? Porque aqueles que não tiveram a revelação ainda ficavam alfinetando para que ela caísse no erro. Não oferta isso não joga esse perfume não, vamos vender esse perfume. Ficava bonita, chamando ela de louca, de doida. Não era assim que acontecia? Então muitos ainda não têm essa revelação. Jesus pediu para deixar em paz. Jesus pediu não pegue o pé dela. Na verdade, ela vai ser elogiada pelo que ela fez, porque ela fez algo certo. Ela investiu algo valoroso nas mãos do Senhor. Ela investiu. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho formação em direito, os irmãos sabem disso. E muitos dos meus amigos, eles foram fazer concurso para promotoria. Enquanto alguns faziam concurso para promotoria, outros falaram: não, eu vou ficar de boa aqui, vou continuar indo para a praia, já tenho a minha OAB, depois eu volto, vou advogar. Esses que investiram a sua vida na promotoria, eles tiveram que renunciar à sua própria vida. Renunciar como? Estudando muito, 3, 4, 5 anos para ser promotor. Mas o advogado ele ganha honorários e às vezes a sucumbência, quando ganha-se a ação. E os honorários de um advogado que não tem o chamado pistolão, aqueles que encaixam ele no grande mundo do direito, eles não ganham muito, eles ganham pouco. Agora o promotor de justiça, ele ganha entre 30 a 35 mil.
que é bom, aquilo que é necessário para que eu viva bem, exige renúncia. Se exige renúncia lá fora, no mundo natural, imagina no mundo espiritual. Às vezes a gente tem que renunciar ao nosso tempo, sim. Às vezes a gente precisa renunciar a algumas coisas, sim, tempo seu de descanso, sim, para estar na presença do Senhor, porque a vida é maior dela. Posso ouvir uma vez? Então veja só, Maria, ela renunciou aqui a algumas coisas, renunciou o valor daquilo e começou a fazer espalho do Evangelho. Ela agora faz parte daquilo. Onde ela passava e o Evangelho fosse pregado, ela seria lembrada. Sabe, eu creio que Jesus também, nesse momento, ele criou um referencial a ser seguido por nós. Ele criou aqui um referencial. Vários assuntos são abordados como desperdício. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Liderança. Muitos, e muitos mesmo, acham que é um desperdício de vida liderar no corpo. Não, o pastor não quer saber disso, não. Esse tanto de gente complicada para ficar tomando conta, não, quero não. Quero não. O Senhor cuida, o Senhor levanta pessoas para cuidar de pessoas. E às vezes o Senhor já te chamou para cuidar de pessoas. E você está falando, não, agora é meu tempo, deixa eu orar. Aí a pergunta que eu tenho para você: você vai orar ou vai fazer hora? Porque se Jesus te chamou agora, o diabo não vai falar para você assim, olha, vai cuidar de pessoas. Quem vai falar é o Senhor. Não espera ouvir confirmação de quem o Senhor já te chamou para algo profético. Entende o que eu estou falando? O Senhor já te chamou para estar envolvido. Você já se alistou no exército de Cristo. No dia que você entregou a sua vida, você estava com o seu alistamento nas mãos. Ele agora diz assim: você é meu. Você faz parte do meu exército. Entende o que eu estou falando? Outra coisa que as pessoas dizem que é desperdício, fazer parte das programações da igreja. Né? O contingente de desigrejados é o que mais cresce no meio evangélico. É o que mais cresce no meio evangélico. Esse contingente aqui alega que é um grande desperdício fazer parte de uma igreja local. Eu não preciso estar lá, eu posso estar em casa. Eles afirmam aqui que fazem parte somente da igreja invisível universal do Senhor Jesus. Dessa igreja, não estou falando da outra denominação, não. Estou falando desses irmãos, eu faço parte da igreja universal do Senhor Jesus. Eu não preciso estar dentro, junto com o corpo de Cristo. Não, o corpo te traz proteção. Estar envolvido com o corpo de Cristo vai te trazer unção, vai te trazer favor, vai te trazer graça e aprendizado. Posso ouvir uma bem? Aprendizado. Vai ter coisas que você vai aprender aqui que você não deveria fazer. Então, em todo tempo, quando você está reunido com o corpo, você está aprendendo com isso. Amém? Então eles afirmam que fazem parte apenas dessa igreja invisível, afirmam categoricamente que é possível viver uma vida saudável fora do corpo de Jesus. Se vivessem na época dos apóstolos, eles teriam acabado com isso. Se pessoas que pensam dessa forma vivessem na época dos apóstolos, haviam acabado com a igreja. Deixa eu te falar aqui. Jerusalém, Antioquia, Éfeso, Colossos, Corinto, Filipos e por aí vai. Não haveria reuniões de casa em casa e muito menos reuniões no templo na igreja primitiva, do jeito que era feito. Não, eu posso fazer, posso estar sozinho. Não haveria essas outras igrejas. Os irmãos conseguem acompanhar? Por que havia essas igrejas? Porque eles se reuniam de casa em casa. Entende o que eu estou dizendo? Fazer parte do culto presencial. Estamos aqui, estamos gravando agora. Está indo para o YouTube.
Eu tenho certeza que esses irmãos estão sendo plenamente abençoados. Posso ouvir um amém? Mas é diferente quem está aqui e quem está aqui. É diferente. Vocês verão no final do mundo, você já vê no início, é diferente. Você está na sua casa assistindo um culto, algo te tira, é menino que corre, é cachorro que passa, é panela de pressão fazendo barulho. Você está focado 100%. Entende o que eu estou dizendo? Então aí, acho que é um desperdício fazer parte do culto presencial. Estar no culto presente é um grande desperdício. Muitos afirmam isso. Deveria, pastor, ser tudo online. Eu não consigo, pastor, ver nenhum benefício quando estamos juntos com o corpo de Cristo. Eu não vejo nada de interessante quando eu estou aprendendo a viver em comunidade como Deus vive. Isso para mim não é interessante. Eu prefiro a internet. Deixa eu te falar. Jesus me chamou para viver em comunidade. Jesus me chamou para viver em comunhão com o corpo. Se Ele te chamasse para viver sozinho, Ele tinha colocado você dentro de uma cabine. Não foi isso que Ele fez. Não foi isso que Ele fez. Ele te colocou, Ele te inseriu para viver junto com o corpo de Cristo. Diga amém. Ao cabeça e ao corpo. Mesmo que você seja um dedinho desse corpo, você faz parte dele. Você não pode estar fora. Imagina o dedinho fora do corpo. Ele vai entrosar e vai morrer. Mas quando ele está no corpo, o corpo traz vida. Não esteja servindo o corpo. Para de bobeira pensar que você pode resolver todas as pessoas. Não pode não. Muito pelo contrário. Eu preciso dos irmãos e nós todos em comunhão precisamos uns dos outros. Diga amém. Precisamos uns dos outros, aprender a viver em comunidade. Mais do que isso, eu não sei como que essas pessoas param. Antes de falar isso, vamos querer ir para o céu, diga amém. Se você não vive em comunidade, como é que você quer ir para o céu? Lá no céu todos vivem em comunidade. Lá no céu não tem um pedacinho de nuvem que você não está escondido. Dessa não funciona não. São todos juntos. Graças a Deus não vai ter celular para você se distrair com outras coisas. Mas são todos juntos. Olha bem para mim aqui, Diegão. Espero que você goste de andar comigo. Porque eu vou estar no céu e você vai chegar lá comigo. Vai chegar lá e você olha e fala, não, ele é pedir não aguento. Olha para baixo. Faz isso não. Começa a andar em comunhão aqui, ó. Aqui é seu estágio. Aqui é seu estágio. Amém? Dizimar e ofertar é outro desperdício para muitos. Deixa eu te falar, aqui principalmente que é uma grande guerra na defesa do desperdício que é dizimar e ofertar. Quando o assunto é dinheiro, aí os gatos começam tudo a sair de Deus, sabe? É só falar, olha, é que aqui é uma igreja menorzinha, mas quando eu estava numa igreja maior, quando estava esse horário, os dízimos da oferta, fazia fila no banheiro. Eu nunca vi, era no banheiro do bebê, eu falo, meu Deus, mas por que não foram antes? Por que não foram depois? Na hora do dízimo da oferta. Porque quem é o Senhor daquelas pessoas ainda é o dinheiro. Elas não querem nem saber o que está sendo falado. Não vai me convencer, ficar amarrado em nome de Jesus. Eu não vou estar nesse livro. Deixa eu te explicar, vem cá aqui no meu esposo, ficar no meu contexto. Quando você dizima, você é coberto. Quando você não dizima, você é descoberto. Quando você dizima, você está falando para o Senhor, cobre tudo a minha vida, cobre as minhas finanças. Já reparou que quando você não dizima, você tem um débito no mês referente ao valor que você dizimava? Ou é com remédio, ou é com alguma coisa que quebrou em casa, ou é carro que quebrou, você vai ter que gastar com aquilo. Já reparou? Agora, quando você é coberto, não. Você vai dizimar aquele valor, não vai? Que o Senhor ele vai guardar, não vai acontecer absolutamente nada com você. Vou falar para você, experimenta dizimar, não experimenta ficar sem dizimar, não quero ver ele padecer. Mas experimenta dizimar. Ofertar, o que é oferta? Oferta é plantio. Oferta é semeadura.
Eu ensinava para os irmãos da célula esse dia, se você colocar lá 3 carocinhos de milho na terra, vai nascer um pé de milho, sim ou não? Esse pé de milho vai nascer com quantos caroços? 8. Porque você semeou 3. Imagina você semeando 30. Imagina você semeando 100. Assim é na casa do Senhor. Quanto mais você semeia, mais o Senhor coloca nas suas mãos. Entende? Não sei o que eu falei isso, mas falei. Agora, nós vemos aqui que advogam que há outras coisas mais importantes, né? Esses irmãos advogam, dizem que há outras coisas mais importantes para fazer com o dinheiro que Deus deu a eles. Na verdade, não nem creem que foi Deus que deu o dinheiro a eles. Eles acham que é porque são bons profissionais ou porque tiveram uma sorte na vida, agora tem dinheiro e aí vai aplicar o dinheiro em qualquer outra coisa. Olha, porque trabalharam 12, 15, 20 horas por dia, então você vai falar para você descansar. Por que você trabalhou 12, 15, 20 horas por dia? Está entendendo o princípio? A gente vê um princípio errado e se lamenta depois. E aí, arrumam justificativas. E aí nós temos aqueles outros que são diferentes. Eles começam a falar que é desperdício, dizendo assim, não, eu vou pegar o meu dinheiro, vou colocar na assistência social, eu vou ajudar os pobres. Mas aqui estão os seus irmãos. Aqui está a sua vida. Você vai investir na sua, você não investe, você acha que você vai dar os pobres? Os irmãos estão me acompanhando? Tem muita gente que diz que isso é desperdício. Tem muita gente que diz que isso é desperdício. Então deixa eu definir aqui o desperdício. Qual é a meta? Os critérios para a gente definir realmente o que é desperdício ou não. Judas é o interesse próprio. Se tirar o meu tempo, se tirar a minha agenda particular, se tirar o meu dinheiro, por aí vai. Esse é o pensamento de Judas. Isso é desperdício. Graças a Deus, você e eu não vivemos nessa métrica de Judas. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, qual é a métrica de Jesus? Desde o início, o Senhor deixou bem claro para nós. Enquanto Judas via como desperdício, Jesus via como uma boa ação. Via como uma boa ação para com Ele. Então, quando eu faço uma boa ação para Jesus, jamais posso chamar aquilo que foi feito de desperdício. Amém? O problema é que Jesus não está presente aqui na terra, como Ele estava naquele dia. Aí fica a pergunta: é possível fazer hoje uma boa ação para com Jesus? Quando Jesus apareceu para Paulo, ele disse: por que me persegue? Paulo estava sendo perseguido por Jesus? Ou a igreja que o cultuava em Damasco? Paulo estava atrás de Jesus? Ou ele, a caminho de Damasco, o que Paulo ia fazer lá em Damasco? Ele ia pegar todos os cristãos, matá-los, fechar a igreja, sim ou não? Ele estava perseguindo Jesus? Não estava perseguindo Jesus no seu entendimento. Ele estava perseguindo a igreja. Mas Jesus falou o quê? Por que me persegues? Porque Ele está querendo dizer para você: eu sou a igreja. Está querendo te mostrar isso: eu sou a igreja. Paulo também pode dar mais destruir ele, mas Jesus estava sendo perseguido. Ele estava perseguindo o próprio Jesus. Isso significa que somos o corpo de Cristo. Amém? Amém. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. E qualquer coisa que se faça com a igreja se está fazendo com Jesus. Tome muito cuidado quando você fala de igreja. Tome muito cuidado. Você não está ofendendo a igreja, você está ofendendo Jesus. Tome muito cuidado. Então, você vai estar fazendo com Jesus. Se for ruim, estará perseguindo a Jesus. O que você fizer com a igreja que for ruim, vai ser perseguição ao próprio Senhor. Agora o contrário também é verdade. Tudo aquilo que você faz de bom coração, uma boa ação, você está fazendo para agradar o Senhor, uma boa ação para Ele. E assim você vai ser lembrado. Para concluir, Jesus também se refere ao desperdício na vida
de recursos. Ele reprovou muitas atitudes. Ele reprovou muitos comportamentos e obras que jamais geraram vida. Muito pelo contrário, geraram morte. Então precisamos, eu e você, urgentemente abraçar a meta de Jesus. Afinal, nós teremos no próximo ano, as vésperas aí, está às portas. Vai ser o ano da casa cheia, amém? E é muito ruim, é muito preocupante e pode trazer consequências complicadas para nós quando temos noções diferentes do que é desperdício e do que é investimento. O Senhor nos mostrou o que é desperdício e nos revelou o que é investimento no reino de Deus. Nesse texto aqui, Judas foi o grande exemplo do que acontece quando não conseguimos ver como Deus vê. Vemos como desperdício todas as coisas. A escolha do que fazer é sua. A escolha sempre será sua. Mas o julgamento daquilo que você escolheu pertence a Ele. Pertence ao Senhor. O que você vai ouvir da boca do Senhor. O que você quer ouvir da boca do Senhor. Faça a sua escolha correta. Amém? Louvor como o de Maria. É isso que você quer ouvir da boca dele? Louvor como Maria recebeu dos próprios lábios de Jesus? Sobre aquilo que você tem feito aqui na face da terra? Sobre as obras que Ele tem colocado? Você e eu fomos chamados para receber galardão, para receber louvor do Senhor. Então vamos fazer das nossas vidas e das nossas escolhas um grande investimento. Faça um grande investimento e jamais um grande desperdício de vida. O caminho é uma boa ação para com Jesus. Você, se deu ouvido para ouvir, que ouça, é o tempo de fazer uma boa ação do caminho para Jesus. Nós podemos dizer amém. Quantos entenderam a feminista aqui? Sempre fique de pé, Senhor. Feche seus olhos. Quero orar por você nessa noite. Mas de amor eu oro por esses irmãos, para que essa revelação seja passada para eles de uma forma correta, que eles consigam distinguir o que é o desperdício de vida e distinguir